Olá, queridos, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas que você está me ouvindo ou deverá me assistir, mas eu tenho uma notícia do céu para você. Eu sou o pastor Manuel Pereira dos Santos, conhecido como Pastor Manuel Santos, ministro da Palavra de Deus no Ministério Voz da Verdade, igreja do centro-norte do Brasil, com sede em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Queridos, nessa tarde eu quero falar sobre a graça de Deus. Tenho me incomodado muito nesses dias porque tenho percebido que muitos têm dificuldades de se aproximar e se relacionar com Deus porque não compreendem como Ele é. Não compreendem uma de suas maiores características, que é a sua graça. O apóstolo João, aquele que amava muito ao Senhor Jesus, conheceu a Cristo na sua intimidade, foram amigos e afirmou em seu evangelho que Jesus era a própria encarnação da graça, pois tudo que era e fazia expressava esta marca de Deus. Vamos hoje conhecer um pouco mais sobre a graça de Deus. Eu quero te convidar para que você abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 17, que começa dizendo assim: no princípio era aquele que é a palavra, estava com Deus, era Deus, ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas, diz aqui a palavra de Deus, foram feitas por intermédio dele. Sem ele, sem Jesus, nada do que existe teria sido feito, porque nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, né? Graças a Deus. Queridos, então, vejam bem, uma das definições que encontramos para a graça é favor imerecido de Deus. É Deus fazendo e dando tudo a todos que nada merecem. É esse tudo que foi oferecido por Deus aos homens, né? Esse tudo atinge o seu ápice, ou pode ser resumido, vamos dizer, na dádiva da pessoa de Jesus Cristo. Se a graça maior é Deus nos dando a vida do seu único Filho, então a Bíblia é o livro da graça de Deus, pois nos fala, revela, manifesta uma pessoa, Jesus Cristo. E embora as Escrituras nos apontem constantemente para Jesus, muitos a leem como um livro de regras, ou como um livro de normas, de obrigações, e não desejam ou conseguem, através da leitura e comunhão com a palavra de Deus, ir a Jesus, ir ao encontro com Deus, a fim de receber sua graça. Nós vamos ver que lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39 ao 40, você vai encontrar, né, como está aqui escrito, essas referências, né, do que eu te falei. Nós precisamos ir até Jesus. A Bíblia é o livro de uma pessoa, Jesus, que estava na forma de Deus, né? Mas esvaziou-se, ele se esvaziou de sua glória e encheu-se de graça para, através de sua morte na cruz, salvar toda a humanidade. E o que essa graça nos ensina? Tratando-se do homem e a graça de Deus, essa graça nos ensina que a salvação é um presente que precisa ser recebido e não um prêmio a ser conquistado.
Um exemplo claro disto é a salvação do ladrão ao lado de Cristo na cruz. Todos lembram desta passagem, né? Talvez até o mais antagônico à palavra de Deus, o mais considerado ateu, sabe desta palavra a respeito daquela salvação prometida por Jesus ao ladrão ali na cruz, naquele momento. Ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu lhe garanto, disse Jesus, quando ouviu isso, quando ouviu esse apelo. Hoje você estará comigo no paraíso. E aí lá na referência de Lucas, capítulo 23, consta na palavra de Deus, Lucas, capítulo 23, versículo 42 ao 43. Lê lá, dá uma conferidazinha lá. Pois bem, o que fazemos de bom não é o suficiente. É isso que a gente precisa entender. O que eu faço de bom, as minhas obras, simplesmente não é o suficiente para garantir a graça. E o que fazemos de mal não é o suficiente também para perdermos a graça. Por isso o homem não precisa atingir um desempenho. Não precisa se esforçar para ser aceito por Deus. A graça de Jesus já nos aceitou de uma vez por todas. É só você dizer sim. Jesus, lembra-te de mim. Eu quero a tua salvação também, Senhor. Então, a partir do momento que você já foi aceito e já está aprovado, você não precisa fazer mais nada para receber a atenção de Deus. Você vai fazer porque já recebeu tudo de Deus. Salmo 131, versículo 2. Confere lá. Então nós precisamos dizer: Senhor, simplesmente eu abro meu coração para que a tua palavra entre na minha vida de uma vez por todas. E simplesmente isso, receber Jesus e permanecer colhendo os frutos dessa graça dia a dia na tua vida. Porque a graça não depende dos merecimentos do homem. Tampouco pode ser anulada por seus defeitos. Porque Cristo nos perdoa. Não há nada que possamos fazer positivamente que desperte qualquer interesse da graça de Deus em nosso favor, nem há nada negativo que possa desfazer a sua ação em nosso benefício. Ela não contabiliza as virtudes humanas, nem rejeita qualquer pessoa pelas suas aberrações. Pelo contrário, se você tem falhas, tem erros, tem deslizes, tem pisadas erradas, eu também tenho. Mas sou homem de Deus, tenho um chamado de Deus e falha nenhuma pode invalidar a minha salvação. O selo do Espírito Santo na minha vida. Deus te conhece, me conhece, nos conhece, te ama e fala com você na linguagem da graça por meio de Jesus Cristo. Abra a tua Bíblia, você que tem uma Bíblia aí na sua casa, lá no livro de Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 e o 2. Dá uma lida. Porque na família de Deus não existem rejeitados. O Deus de toda graça se interessa por cada pessoa. Um Deus suficiente, mas que cuida de cada detalhe na vida do homem. E Ele cuida de cada detalhe na tua vida, meu irmão. Na tua vida, minha irmã. Pense nisso. Não há nada que o inimigo possa lançar aqui na tua cachola para dizer que você não merece a graça de Deus. Lembre-se desse detalhe. Porque Deus não se alegra que nós viremos as costas para a tua verdade, para as tuas promessas. Porque esta graça, eu quero dizer para você, a graça é para quem fez tudo e tentou de todas as formas e não deu certo, e não conseguiu. A graça, na verdade, é uma oportunidade de resgate, de entrada, de retorno daqueles que um dia desanimaram, tiveram percalço. Essa graça continua pronta para nos receber. Jesus Cristo, através da sua graça. É para os falidos e fracassados. O mais indigno dos homens ainda é alvo para a graça de Deus. Isto é bom que se lembre. A graça é para o necessitado.
A graça é para mim, é para você que necessita do poder de Deus. Para o que se enxerga como necessitado do agir de Deus e se arrepende diante de Deus toda vez que reconhece o seu pecado e o seu erro e a sua fraqueza. Por isso Jesus diz, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores. Confere lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17. Graça a Deus, tendo paciência conosco, cuidando de nossas necessidades, nos aceitando apesar de nós muitas vezes não merecermos. Observe lá o filho pródigo, naquela parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, mais ou menos do versículo 18 ao 23. Que o pai não deixa que o filho termine seu discurso planejado e imediatamente ordena aos seus servos que vistam o pródigo, dê-lhe um anel e vista com a melhor roupa, com um anel, significando autoridade, com sandálias, porque não é mais escravo do pecado, agora ele está calçado, firmado nas promessas do Senhor, nas veredas do Senhor Jesus, e preparem para ele uma farta refeição. É assim que Deus nos trata. Isso eu chamo, e a palavra diz que é verdadeiramente graça e graça sobre graça. Então, queridos, a religião, diante de tudo isso, torna-se peso para o homem, porque exige que se faça algo para merecer a salvação. E, acima de tudo, o favor de Deus. O Evangelho da graça, eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão, que está tão perto ou talvez tão distante. Cristo tomou sobre si mesmo, nossas dores, enfermidades, preocupações, traumas e misérias. Sua graça nos descarregou dos pesos dessa vida e nos encheu de alegria, pois fomos recebidos como filhos amados de Deus. Concluindo, querido, não somos aceitos por Deus por aquilo que podemos fazer por Ele, mas pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. A graça, então, nos ensina, vai nos ensinar, porque a minha Bíblia e a sua Bíblia que você tem aí diz que ela nos ensina que a salvação é um presente que precisa ser recebido e não um prêmio, como muitos acham, a ser conquistado. Desculpem. Mas será que a graça não é um grande risco? Se não depende do que eu faço, não há possibilidade de abusar desta graça para um viver pecaminoso? Muitos fazem isso. Não é correto. Quando nós recebemos a graça de Deus, o Senhor espera que nós permanecemos firmes e fiéis a Ele. Quem é fiel ao Senhor não olha para trás, não abandona a sua palavra, não abandona as suas promessas. Contra o abuso da graça, devemos considerar que, preste bem atenção, olha aqui para mim. Contra o abuso da graça, considere que só a graça oferece verdadeira liberdade e evidencia maturidade no amor. Porque sou livre para escolher o tipo de crente que vou ser. É assim que as pessoas dizem. Então seja um bom crente em Jesus Cristo. Seja um bom cristão exemplar. Um cristão desejável por todos. Outra coisa, a graça é de graça para nós. Mas devemos lembrar que custou muito caro. Custou o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Custou a vida do Salvador. Outra coisa que precisamos considerar contra o abuso da graça. Porque tem muitos cristãos abusando da liberdade que Deus nos dá.
Deus não nos aceita por causa das nossas boas obras, mas espera que as façamos como demonstração de gratidão. Então é salutar fazermos boas obras. Não para que sejamos salvos pelas obras, porque a palavra vai dizer que pela graça somos salvos, mediante a fé, ou seja, em dia de fé, mediante cada dia de fé e de batalha. Eu quero deixar Romanos, o livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao 4, para você meditar. De maneira nenhuma abusaremos da graça, porque por ela vivemos uma nova vida. Amém, queridos? Eu clamo agora ao Deus dos céus, ao Senhor Jesus Cristo, Criador de todas as coisas. Senhor, alcance a vida desta pessoa agora, que ouviu esta palavra e que ore comigo. Receba-os em teus braços, Pai, e promova aquela grande festa. Aquela grande festa nas mansões celestiais. Derrama a tua graça, Senhor, sobre cada vida. E esse perdido que tem tido dificuldade para entender que você possa aceitá-lo novamente, Senhor, receba-o agora. Em nome de Jesus. Espírito imundo, você que tem falado na mente deste jovem, deste homem, desta mulher, desse adolescente, desta adolescente, deste moço, desta moça, deste casal de velho, que eles não têm mais jeito, eu, em nome de Jesus Cristo, repreendo, cancelo e neutralizo na autoridade do poder do nome de Jesus. E declaro agora, recebe, Senhor, essas vidas. Abraça, meu querido, minha querida, o teu Deus e volte correndo para a casa do Senhor. Não perca mais tempo, porque a graça é de graça. Mas o Senhor espera que você também manifeste uma atitude de gratidão por essa tão grande graça. Deus abençoe. Eu, em nome de Jesus, declaro e profetizo vitória na tua vida. Amém. Deus abençoe.